Então, dando continuidade à leitura do capítulo 61 da Grande Síntese de Pietro Baldi. Assim, a evolução fixa gradualmente suas conquistas, desenvolvendo seus princípios, diferenciando-os e multiplicando-os por diferenciação. Opera no mundo dos efeitos uma verdadeira criação, mas é sempre o absoluto que se manifesta no relativo, a causa única que se multiplica em seus efeitos. Nascerão assim órgãos e instintos, funções novas e novas capacidades. Do primordial funcionamento orgânico, dos simples princípios de permuta, subir-se-á até o mais complexa formas de psiquismo do espírito humano. Então aparecerá por evolução, como elemento substancial na economia da vida, aquele absurdo biológico, o altruísmo. É interessante o jeito que ele falou, né? O absurdo biológico, o altruísmo. A lei que regula a vida assume uma forma de expressão mais elevada ou mais baixa, de acordo com o grau do ser. Revela-se na medida que corresponde à potencialidade conquistada por ele. A evolução torna-se cada vez mais transparente na vida, um pensamento cada vez mais alto e transforma as leis biológicas. É quase que além do nascimento da própria vida, essa questão do psiquismo, né? E um ponto interessante é quando ele fala aqui que nesse processo órgãos vão sendo criados, né, fica um pouquinho ali mais para cima, e nesse caminho evolutivo, a estrutura desse corpo, né, pensando agora no corpo multidimensional, o corpo físico, o corpo energético, ele vai sendo constantemente reestruturado. Novos órgãos vão sendo criados. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai plasmando, estruturando novos órgãos nesses nossos corpos energéticos, por exemplo. Então, aqui nesse grupo, a gente está trabalhando com energias para fins assistenciais, para fins de cura. Isso vai desenvolvendo órgãos. Então, essa questão da função e da forma, ela vai caminhando junto, né? À medida que vai evoluindo, se conectando com outros pensamentos, outros sentimentos, com outras energias, vai reconstruindo tudo, né? Então, é uma outra forma de ver o caminho evolutivo. Uma coisa só, pegando esse gancho aí, o Silvio até pode completar. Existem alguns órgãos que ainda tem no nosso corpo humano que perdeu a função, né? Apêndice, por exemplo, aquela osso lá de baixo, que agora me fugiu o nome, né? E de outra coisa que a gente está tentando desenvolver é a terceira visão, o psiquismo superior. Todos os nossos exercícios de todo dia aqui é uma coisa gradual que pode levar milênios, mas a gente está nesse caminho. É isso que eu queria acrescentar. Jamais vos perguntasteis o significado do contraste tão evidente entre a lei sem piedade da luta e a lei humana mais doce da compaixão. Bondade e altruísmo. Uma pergunta, bondade e altruísmo? O próprio animal conhece a compaixão, mas só para si e para os seus filhos. Afora esses casos, a luta é feroz, sem exceções. O esforço da evolução se realiza mediante uma seleção implacável e o triunfo cabe incondicionalmente ao mais forte. No homem, os objetivos da seleção são alcançados por outros meios, pelo trabalho, pela inteligência, pelos sentimentos. Só no homem surgem essas superações e a percepção do contraste com a lei mais baixa. Eu vi aquele só no homem, né? Aí eu fiquei pensando principalmente os animais domésticos, né? Tipo o cachorro, o gato, o quanto que eles se afinizam, não só de forma, quase que assim, quase um processo de transição, né? Como que eles se ligam também emocionalmente com a gente, né? O animal ignora essas formas superiores e é atroz, sem piedade, indiferente à dor do vizinho, mas em perfeita inocência.
não por maldade, mas em plena justiça, porque esse é o seu nível, sua lei. O equilíbrio na consciência animal é mais mecânico, simples e primitivo. Ressente-se mais fortemente das origens e ainda aparece como uma resultante de forças, sendo mais facilmente calculável em sua simplicidade do que na complexidade do espírito humano. Paulo Brito, Hum. quando coloca aqui que ele coloca, né, do animal em perfeita inocência, não por maldade, mas em plena justiça, porque esse é seu nível e sua lei. É interessante essa parte porque a gente vai vendo todos os níveis da lei, todos os planos de expressão da lei. Então, ali, ele está em harmonia com a lei, naquele nível. No momento que vai desenvolvendo e, e entrando em uma nova forma de evolução, de expressão, a própria lei ela vai se modificando, né? Então ela vai, é como, para ele entrar em harmonia com a lei, vai desenvolvendo outros princípios. Então, no ser humano, vai tendo aí uma série de outros, como vai surgindo novos sentidos, como vai surgindo novas dimensões, vai também vindo essa nova lei sendo expressada. Nessa situação que está se falando, né, que você está falando, que o Paulo chamou a atenção de animais, né, que desenvolvem, né, sei lá, um apego, né, quase um sentimento. Isso é muito assim interessante, né, do jeito que o Pietro Baldi está falando, porque a gente vê vários animais, né, principalmente, claro, lógico, né, os domésticos, né, eles desenvolvem um relacionamento com seus donos, principalmente cães e gatos, mais cães, né? Mas desenvolve um relacionamento mesmo. E essa coisa de cada um no seu nível de consciência, de evolução, fica. Agora eu estava pensando que eu já li alguns livros, até um que era teoricamente científico mesmo, que estudava a inteligência dos animais e contava vários casos de raciocínio, né? Que o animal raciocinava para resolver o problema, né? Para se livrar de determinada situação, né? E aí me surgiu, diante de tudo isso que ele está falando, um pensamento aqui. Será que isso que a gente pode pensar, partindo desse ponto do que o Pietro Baldi está falando, que essa inteligência animal, entre aspas, né? Não seria uma inteligência, seria uma intuição, talvez, ou um auxílio da espiritualidade conduzindo as ações dele? É interessante isso que você colocou. São perguntas, né? Fico pensando aqui também, no próprio ser humano também, vi outras ideias aqui, eu estava discutindo outro dia com um colega, quando você vai conversar com um grupo de pessoas, que parece que ela não olha para o outro, sabe? Não tem um olhar para o outro. Ele tem posições muito firmes quando fala dele próprio e da própria família, mas ele não tem empatia com as outras pessoas da sociedade, né? Vive numa bolha e como se ainda você vai ver seres humanos também em vários níveis também, né? O altruísmo é aquilo que ele falou, né? O animal ele tem para si, para a família, mas o ser humano a gente também vê isso, né? Eu quanto meu irmão, eu e meu irmão quanto o meu primo, eu, meu irmão e meu primo quanto a família vizinha, eu e a família vizinha quanto a cidade vizinha, eu e a cidade vizinha quanto o país vizinho. Ou seja, mas você primeiro olha para o próprio umbigo, né? Até que a gente possa chegar no nível de um Francisco de Assis, o nível de Jesus, né? Em que você consiga transcender isso, né? E ver a família humana toda como uma família, né? Vai levar tempo, né? Vai, claro.
creio que um bom tempo. E isso que você está colocando é interessante até nas construções, né, do dia a dia, né? Porque a gente fala em altruísmo, fala de família, de família universal, né, como você mesmo está dizendo, mas a gente até tem a ideia da família universal, mas na hora H, a gente sempre dá aquela viradinha, olha para o que a gente entende de nossa família, não, porque é a minha família. Né? Mesmo que a gente já tenha esse conceito, já até divulgue isso, mas na hora que você precisa de alguma coisa, você olha para aquele núcleozinho, né, terreno, né? Não, a minha família. Então é aquele egoísmo que ainda faz parte da gente, né? Que a gente esquece que é todo mundo irmão de fato. Então a minha ideia, se é uma coisa boa, é sua também, é do outro, mas ela precisa que você diga que eu tive a ideia ou só de espalhar a ideia? O que é mais importante? A ideia seja espalhada e difundida ou que todo mundo saiba que eu que tive a ideia? Jair? O que acontece? Pegando esse gancho que vocês falaram aqui, ele sintetizou tudo em uma frase que eu achei linda, que nós já lemos isso, né? Então ele fala aqui, o próprio animal conhece a compaixão, mas só para si e para os seus filhos. E nós somos animais ainda. Na escala evolutiva, nós estamos mais para o nosso passado, mais para as trevas, mais para o instinto animal, mais para o instinto animal do que o instinto da luz, do instinto de São Francisco. Nós estamos a caminho ainda. É isso só que eu queria acrescentar. Então, dando continuidade, né? Nas mesmas circunstâncias... Fala, Janine, fala. Só para lembrar que também existe um fator, no caso, né, nós humanos, daquele do neurônio espelho, que realmente a gente começa a agir de acordo com o outro, né? E que a criança, ela nasce dotada de um processo de colaboração e cooperação que vai se perdendo ao longo da vida, né? Por meio de um critério aí de educação voltada a essa visão de individualismo e de competitividade. Mas que se essa criança nasce numa tribo, né, em que existem outros conceitos ali colaborativos, ou nasce também em comunidades que tem a cooperação como um critério original, ela consegue, por meio desse neurônio espelho, agir de acordo com essa visão de que o outro também sou eu, a dor do outro dói em mim, né? O que o outro sente, eu sinto também. Então, assim, eu acredito que existe aí sim o fator, né, do animal, mas existe, aí nós somos dotados com a potência divina desse todo, o que os sistemas de vida têm deturpado um pouco isso. Eu já acho o contrário, né? Eu acho que sim, que todo ser humano está dotado dessa possibilidade, mas a gente ainda está em modus operandi que deturpam. Se eu fazer uma pergunta para a Janine não, geral, né? Mas é que ela falou nisso. Então, nessa coisa do meio interferindo, influenciando, você está dizendo que a gente já vem com a coisa inata, digamos assim, né? Já vem lá de cima. Um meio diferente pode chegar a evitar que esse sentimento se desenvolva ou ele só atrasa? Isso é comprovado hoje dentro, né, da área da psicologia, que o histórico social, cultural de um ser muda completamente essa percepção desse próprio ser. Então, a personalidade não é operante, são os modos de vida que são. Então, eu acho que sim, né? Isso hoje, do ponto de vista científico da área do comportamento humano, se comprovou já.
Ó, que bacana. Então, o ser humano tem salvação, né? Nas mesmas circunstâncias, o ser humano comporta-se com liberdade de escolha e independência pessoal, ignoradas no mundo animal, justamente porque em seu campo entram em função elementos desconhecidos nos níveis inferiores. Observai em que rede de forças e de princípios se movem as formas. Observai que imensas criações podem produzir um mero desenvolvimento de princípios. Só o homem olha para trás e pela primeira vez percebe a distância que o separa do passado. Dele se horroriza porque se encontra no limiar do mais alto psiquismo, representando a forma de transição entre a animalidade e a superhumanidade, entre a ferocidade e a bondade, entre a força e a justiça. Duas leis contíguas e, no entanto, profundamente diferentes. O homem oscila entre dois mundos. O mundo animal, que se diz ou comer ou ser comido, agressão, força brutal, luta sem piedade, triunfo incondicional do mais forte, pois a força física sintetiza toda a vitória nesse nível. E o mundo superior, anunciado pelo Evangelho do Cristo, a Boa Nova, a primeira centelha da maior revolução biológica em vosso planeta. Em meu conceito... Paulo Brito, diga. Essa parte aqui é muito, muito bonita. Quando ele vai, né, primeiro mostrando essa transição entre a estrutura animal e a estrutura super-humana, que vão vindo esses novos graus de liberdade, né? Então, o ser humano, cada vez mais, ele desenvolve o raciocínio. A partir daí, ele consegue, seguindo uma linha de pensamento, analisar o seu passado, cada vez mais entender essa correlação de leis e ainda está preso em várias tendências do animal. E aí ele coloca essa parte aqui, que é do Evangelho do Cristo, a Boa Nova, que é a centelha da maior revolução biológica em nosso planeta, porque ele realmente ali, ele tem uma base, o que é uma... Se for analisar, eles são princípios de uma mistura totalmente diferente, realmente passando pelo processo de sinergia, pelo processo de uma nova sociedade mesmo. Então, achei bonito ele colocando esse aspecto aqui do Evangelho do Cristo. O que eu achei interessante, pegando esse gancho aí, é que ele fala o seguinte, que o Evangelho do Cristo, a Boa Nova, a primeira centelha da maior revolução biológica. Eu estava vendo uma reportagem que os cientistas passaram a estudar que os médios, ele tem uma espécie, eu acho que não me lembro mais o nome da doença que é, esquizofrenia. Eu acho que é isso. Então, o que acontece? São mutações genéticas que acontecem com as pessoas, porque ele está ligando aqui o Evangelho à mutação biológica. É pela primeira vez que eu vejo esse link, entendeu? Isso que eu achei interessante. É a nossa vontade de querer evoluir mudando o nosso biofísico, né? É muito, muito expressiva essa expressão aí, muito forte. Se conectando com aquilo que o Ismael falou, né, de a gente desenvolver novos órgãos, né, novos sentidos, a partir do momento que a gente vai trabalhando com isso, né? Em meu conceito, fenômeno psíquico e social é fenômeno biológico, porque sempre é reconduzido à sua substância, lei da vida. Nesse novo mundo, a força torna-se justiça. Somente o homem, finalmente amadurecido, pode compreender essa antecipação de realizações biológicas reveladas pelo céu. Jamais, desde o aparecimento da vida até o homem, foi iniciada mais profunda transformação, porque a vida animal é apenas uma vida vegetal, mais acelerada, e lhe conserva os princípios fundamentais. A lei do amor e do perdão constitui tamanha revolução substancial que
porque o animal não pode ficar excluído dela, diante de tão grande desenvolvimento dos princípios da vida. O ser inferior, em que tantas vezes o homem regride, para como diante de muralha insuperável. Esses conceitos são verdadeiramente, nesse nível, um absurdo, uma impossibilidade, direi mais, são uma impotência biológica. Veremos como ocorre por um sistema de reações naturais e de registros dessas na consciência, por progressiva aproximação e disciplina da força desordenada. A transformação da lei do mais forte na lei do mais justo, da lei desapiedada da seleção na lei do amor. A lei do evangelho não é um absurdo em vosso nível biológico, não é aquilo que, visto de níveis mais baixos, pode parecer fraqueza e falência. Isso é interessante, né? Porque é que às vezes a gente vê essa conversa, né? Que a lei do evangelho não é a lei da vida. O sujeito se refere à lei biológica a nível animal, né? E, enquanto que já estamos no ser humano, a justiça e o amor, eles vão além disso, né? Mas a pessoa olha só para o lado animal que nós temos, né? Pena, né? Pena. Ele faz uma integração das coisas, né, que a gente, às vezes, mesmo a gente que já tem alguma intenção de se modificar, acha estranho, né, porque ele consegue interligar absolutamente tudo. Tudo é interligado, e ele fala isso com a simplicidade, uma naturalidade que a gente coça a cabeça, né? Então tá, né? Mas isso que você falou é bem interessante, né? Quando ele coloca, né, o evangelho fazendo parte desse processo, né, biológico também, que a gente sectariza tudo, né? E isso é biológico, isso é científico, isso é religioso. A gente tem o hábito de compartimentar tudo e tem dificuldade, às vezes, de perceber que tudo é tão interligado, interage de uma forma tão íntima que você quando compreende, você passa de um núcleo de pensamento desse para o outro, sem sentir barreiras, né, entre eles. Sim. Nessa fase mais alta de evolução, o vencido da vida animal pode ser um vitorioso, porque outras forças ignoradas naquela vida são atraídas e postas em ação. Aparece o mundo moral que supera, vence e reprime o mundo orgânico, arrastando e dominando em esferas superiores. Em qualquer caso, a inconcebível fraqueza da bondade, a deposição de todas as armas, base da luta pela vida, o altruísmo para qualquer ser, sobretudo para com o inimigo, transforma em novo princípio de convivência e de colaboração. A lei do homem que se eleva a outra unidade, coletiva mais alta, que se organiza em nações, sociedades, humanidades. Os homens que praticam, não os que pregam, esses princípios ainda são poucos e incompreendidos, mas aumentarão, e só a eles pertence o futuro. É legal ele falando, né? Os homens que praticam, não os que pregam, né? Vai fazer bem a diferença. E só desculpa. Pode falar. Não, pode falar, desculpa. Não, eu acabei, pode falar. Isso aí prova como é que nós somos programados, como a Terra existe toda uma programação para a nossa evolução. Porque uns praticam e outros só falam. Entende? É uma coisa fantástica, justamente nisso que a gente estamos aprendendo aqui. Por que isso? Por que uns aqui, como nós estamos falando aqui, tanto o Silvio está falando do Evangelho levar a nossa evolução, uma coisa que eu gostaria de ter é a audição, sabe? A audição do plano espiritual, que são coisas lindas. Eu tenho imagem, tenho desdobramento, estou falando eu porque eu só queria pegar esse gancho aí. Mas nunca escuto nada. Então, o que acontece?
eu fiquei pensando, se a gente pudesse já desenvolver com a nossa vontade, pegar esse som, que é uma outra vibração, que nossos aparelhos, nós estamos aqui, por enquanto, não conseguem captar, é uma coisa fantástica. Porque a gente vê som de passarinho, som de natureza, som d'água, e como é que deve ser o som do outro lado, né? Que passa tudo despercebido para a gente nesses momentos. É isso só que eu queria falar. Esse parágrafo me remeteu a um pensamento agora, né? Intimamente ligado a esse processo, né, de planetário, né, de modificação, de transição que a gente passa, né? Porque quando ele diz aqui, né, que os que praticam, não aqueles que só falam, né, é o ser e parecer, que a eles pertence ao futuro, né? Então isso automaticamente me ligou na transição planetária, né? Porque se diz muito na transição planetária, né, que aqueles que não conseguirem se preparar para essa transição e acompanhar as mudanças, ou ficarão por aqui em outra condição, ou serão degradados para outros mundos. Então, eu vi exatamente isso a compreensão completa disso nessa frase que ele falou, né? Então, aqueles que estão aprendendo de fato, estão realizando o que é para ser realizado, a eles pertence o futuro. O resto ainda vai ter que desenvolver essa capacidade para poder vislumbrar um futuro diferente. A gente pode pensar até também como uma etapa, né? Uhum. Primeiro você pensa, você escuta, você fala e depois você age, né? Então, tem uns que estão só na fase de escutar, tem uns que já estão na fase de falar, e tem outros que estão na fase de fazer, né? E um ponto também nesse parágrafo que eu achei bonito, essa aqui quando ele fala: o vencido da vida animal pode ser um vitorioso, né? Porque outras forças ignoradas naquela vida são atraídas e postas em ação. A gente vê muito isso nos livros do Emmanuel, aqueles romances. São romances muito fortes, então tem ali pessoas que parecem vencidas pelo mundo, mas no fim eles que são os vitoriosos. E a gente vê o próprio Cristo, né? Então Cristo, a princípio, a vida termina, né, como queriam, como um ladrão, né? Ele passou por todo um julgamento, passou por todo um processo de punição e pena de morte como ladrão. E então, a princípio, pelo mundo, parecia que ele era um vencido, né? E depois vai se percebendo toda a profundidade que muito longe, né? Ele era realmente um vitorioso, de maneira que há 2000 anos, e cada vez mais a gente vai se aprofundando nessa mensagem do Cristo. É legal. Já está no tempo, né? É. Então deixa isso aí para. Falta 2 parágrafos, só, mas a gente deixa para semana que vem.